Olá, seja bem-vindo no canal. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Ai. Você sabe que o time ideal do Flamengo praticamente nunca jogou junto? Praticamente. E precisa? Um jogo. Um jogo. Tá aí na tela. Qual é o time ideal do Flamengo? É o Daniel... o Daniel Alves é ótimo. É o Diego Alves. Rapaz, conta tudo. Já foi pro Barcelona, rapaz, já era. Também não tinha espaço aí não, hein, Daniel Alves? Fica aí no que ele Barcelona. não quer jogar de lateral, mas no gol também não. Não, mas no meio não tinha Daniel Alves nesse meio aí também. Não tem espaço pra ele. Tinha espaço sim, na lateral direita. A Paquita não acha, não. Paquita Ela é não acha. Mateuzinho até debaixo da área. Paquita vai mandar mensagem aí. Tem o Mateuzinho lá, não precisa de Daniel Alves, você tá louco. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Arão, Andrés, Everton Ribeiro, Arrasca, que já não vai jogar também no final de semana, né? Vai segurar mais um bocadinho. Bruno Henrique e Gabigol. Que time de futebol, meu amigo. Mas, ó, todos juntos. Everton bonitinho. Ribeiro também, né? Você falou? Ali, Everton Ribeiro. Ah, tá. Everton Ribeiro. Tem uma coisinha embutida aí, né? Na verdade, esse que tem time... embutido? esse time não jogou junto, os Não, o 11. Davi Luiz jogou 3, 4 jogos. É o que eu ia falar, só o Davi Luiz. Você pegar 10 desses caras aí, Nesse jogo do jogaram. Guayaquil, ele saiu aos 10 minutos, É? né, professor? Então. Mas 10 desses caras jogaram juntos, bastante. Então, né? mas o time ideal, lindão lá, perfeitinho, Tudo né? bem. Só uma vez. Mas é você uma tem razão. nuance, né? Não, é porque o Davi Luiz acabou de chegar, o Andrés também não tá há tanto tempo, o Andrés Pereira. né? Chegou nesse ano aí, no segundo semestre. O Rodrigo Caio ficou muito tempo machucado, o Felipe Luiz também, então... Mas olha, tem uma estatística, inclusive o meu querido Manda lá. PVC, que levantou isso. Grande PVC. O histórico Flamengo, né? Raul Leandro Moser, Marini Júnior, Andrade Adili Zico, Tita Nunes e Lico, time campeão do mundo em 81. Eu não vou lembrar quantas vezes, mas o PVC fala que esse time aí jogou 2 ou 3 vezes junto. E é aquela coisa. Nem precisa ter jogado tanto Você troca junto, né? um ou Sabe outro, a qualidade por que suspensão, tem? por lesão... É memória tática. Mas a espinha dorsal tá sempre ali. Então, mas Escalações poucas vezes se repetem. Escalações históricas, assim, time que jogou mais vezes junto no Corinthians, no Palmeiras. a no Seletimão, São Paulo. por exemplo, não tem o William jogando Então, ultimamente, né? Basicamente, esse time do Flamengo mudou muito, principalmente a defesa, do meio para trás. Isso. O Rafinha foi embora, o Pablo Mari foi embora, não é isso? Agora, do meio para frente, daquele time lá, o único que saiu foi o Gerson. Não é isso? Então, se você for ver quantas vezes jogaram juntos William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí você vai ver quantas vezes. Do meio para frente é praticamente o mesmo de 2019, tirando o Gerson e entrando o Andrés Pereira ou eventualmente o Diego. Né? Muitas vezes o Diego, antes do Andrés Pereira. Agora, do meio para trás, mudou muito pelas saídas do Rafinha e do Pablo Mari e pelas lesões constantes de Rodrigo Caio, de Felipe Luiz, não é isso? E também pelas convocações do Isla, Repetir. lesões do Diego Alves. Então muda muito a lateral direita, a lateral esquerda, a zaga. O gol, às vezes, com o Diego Alves lesionado, entra o Hugo ou o outro que me fugiu o nome, Gabriel. Mas do meio para frente, se você for ver quantas vezes jogaram juntos, ou quantas vezes jogaram juntos, ou jogou junto o quarteto. Repetir Everton 11 Ribeiro, é muito Arrascaeta, raro. Bruno Henrique e Gabigol. Muitas vezes. Repetir 11 é muito raro. Eu tenho um colega, o Gustavo Carvalho, ele fez o levantamento dos 11 que mais jogaram juntos por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa. A média é 15 jogos. Mesmo esses times que a gente fala de cabeça, 15, 17 jogos é o que dá para os 11 jogarem juntos. E não vai ter questão, não vai ter problema de entrosamento, gente. Você acha que o Arrascaeta, Mas você acha que tá tudo um pé bem nas mesmo? costas, ele Coloca, entrando? Não tá tudo bem, Coloca, mas- coloca a telinha de novo, coloca o time de novo ali, ó, por favor. E se puder, hein, eu não sou o diretor aqui, se puder dividir a tela com o Prato, se puder, por favor. Eu me arrisco a dizer que o Palmeiras, que vai jogar dia 27, deve ter jogado pouquíssimas vezes junto. Até porque não vai ter Marcos Rocha na lateral direita. Os Então, 11. só ali. Os 11. Só com a saída do Marcos É um bom Rocha. ponto. E quantas vezes o Gustavo Scarpa também jogou com todos esses? A questão aí é que é o seguinte, né? Esse time do Palmeiras, ele vem jogando junto há algumas rodadas, que o DM ficou vazio há mais tempo, né? O do Flamengo tem a ebulição ali, né? Estão liberando aos pouquinhos e tal, conforme dá, em várias prestações. O do Palmeiras já deu uma aliviada faz tempo e os caras estão jogando. Agora, vamos lá, Prates. A gente olha, Diego Alves, tudo bem, é o goleiro, né? Mas
não vem jogando. O Rodrigo Caio, lesão. Não é a primeira, já são várias. O Davi Luiz, também lesão. Tá voltando aos pouquinhos também, o último jogo também jogou meio tempo, etc. Felipe Luiz, entrou no segundo tempo no último jogo, estava fora já há algum tempo, também questão de lesão. Aí o Arão poupado e tal, o Andréas, o Arrascaeta, 45 dias, passou de 45 dias que ele está fora, né? E o Bruno Henrique também entre uma lesãozinha ali, ele não está fisicamente 100%, prova o que aconteceu no último jogo, já não vai jogar no final de semana também. E o Gabigol, que também teve lá seus perrenguinhos, tá? Por questões físicas. É isso que incomoda, é isso que atrapalha. Pode ser um time que, apesar... É a decisão, né, Prates? Então os caras vão dar 200%, a gente sabe como é que funciona. Mas talvez seja esse o grande problema, não é o fato desse time não ter jogado junto tantas vezes, mas de chegar nesse momento, com alguns ainda se recuperando, retomando o ritmo de jogo, etc. É por aí, Prates? É por aí, William. Você citou o ponto que, para mim, é o fundamental para a gente falar do possível Flamengo que vai tentar ganhar o tricampeonato em Montevidéu. O que falta para alguns jogadores que devem estar em campo contra o Palmeiras é o que a gente costuma falar no futebol, falta jogo para eles. O Arrascaeta tem pouco jogo nos últimos meses, nas últimas semanas. O Bruno Henrique, a gente não sabe da gravidade da contusão. Dificilmente acho que alguém aqui imagina o Bruno Henrique fora contra o Palmeiras, mas a gente tem que saber como vai ser a recuperação. Eu tô achando que o Renato, em relação ao Bruno Henrique, vai dar uma de Felipão. O Bruno Henrique vai aparecer com o pé engessado lá em Montevidéu. O Bruno Henrique vai chegar em voo diferente, mas vai jogar. Agora, o Arrascaeta tem pouco jogo. O Diego Alves, tudo bem. Ele, obviamente, tem muita experiência, conhece esse grupo, o grupo conhece também, mas já há algum tempo ficou fora desses jogos do Brasileiro. Então, assim, isso eu acho que é uma preocupação do Flamengo. O Davi Luiz está jogando um pouco mais agora, mas também dificilmente completa uma partida inteira. Rodrigo Caio dificilmente completou, teve a contusão contra o São Paulo também, não vai atuar contra a dupla Grenal do Brasileiro. Então, assim, esses poucos jogos de alguns atletas do Flamengo me causam uma dúvida para sábado contra o Palmeiras, dia 27. Eles estarão todos em grandes condições físicas? Eles estarão todos plenamente recuperados para atuar em uma final de Libertadores? Isso eu tenho dúvida, porque a gente já tem exemplos aí históricos de jogadores que ficaram a semana sem treinar para jogar, alguns atuaram o tempo todo e outros, por exemplo, jogaram alguns segundos. O Diego, na final de 2002 contra o Corinthians pelo Santos, tô pegando aqui um exemplo, obviamente, mas o Diego começou a final no Morumbi no segundo jogo, deu o primeiro toque na bola, saiu. E o Santos teve que fazer uma alteração que o Robert entrou bem. Então, e há outros exemplos de jogadores que não treinaram na semana e aguentaram o tempo todo. Mas eu tenho dúvida. Eu acho, em relação à condição física de alguns atletas do Flamengo, tenho dúvida como eles estarão para a final contra o Palmeiras. Todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo tem dúvida. O que faltar em sequência, eles vão ter que cobrir na qualidade. Quando você banca um risco, que o Prates falou, do Diego ter entrado, talvez a mais precipitada forçação de barra da história em jogos importantes, mas é uma tentativa na qualidade. O Diego Costa na final da Champions, o Atlético de Madrid. Também. Como é que é o sangue? Como é que era? A placenta de égua. Fizeram o tratamento com a placenta de égua. Aí ele entrou em campo. Quantos minutos ele ficou em campo? Não ficou. Não ficou, né? Então, são tentativas, né? Agora, tem que cobrir em qualidade. Como esse time do Flamengo é muito qualidade, né? Não é um time que a gente fala de conjunto, ele não é uma maravilha tática. O próprio Renato sabe disso. É muito na tentativa, na qualidade individual, no dia em que as coisas dão certo, quando a bola está lá na frente com os caras da frente. É assim, o Flamengo é isso. Então, eu acho uma aposta mais do que pertinente. Quer dizer, você vai... Claro que o ideal é você ter o Arrascaeta, por exemplo, só para falar no termômetro do time. O ideal é tê-lo nas melhores condições. Mas se as condições são essas, você não vai tentar? Eu não tenho dúvida nenhuma. Você vai botar nesse time aí, já que a gente estava falando de sequência, vai escalar o time só por sequência. Tem gente que está jogando direto aí, o Léo Pereira, por exemplo, que já nem vai poder jogar. Nós vamos supor que pudesse. Você ia apostar no Léo Pereira e não no Davi Luiz? Claro que não. No Rodrigo Caio? Claro que não, né? É porque a experiência, o senso de colocação, tudo isso acaba compensando, no caso do Davi Luiz especificamente, a falta de entrosamento. Mas o entrosamento, a mim, não seria a maior preocupação, na minha opinião. Não é a maior preocupação do Flamengo. E sim o que acabou de dizer o Rafael Prates, a condição física
como estarão alguns jogadores fisicamente, entre eles Arrascaeta, Felipe Luiz e Davi Luiz, principalmente, condição física e ritmo de jogo. Estão ligados, né? Ritmo de jogo, Arrascaeta principalmente. Como estará o Arrascaeta depois de quase 50 dias? 50 dias? Vai passar de 50 dias. Se chegar quase lá 2 sem meses. ele jogar, vai dar mais de 50 Então vamos lá. dias. Como estará a Arrascaeta depois de quase 2 meses sem jogar? E talvez entrando ali meio tempo contra o Grêmio na terça-feira. E essa eu acho que tem que ser a maior preocupação do Renato, do Flamengo. Entrosamento não acredito que seja o maior problema. Talvez do Davi Luiz em relação aos outros pelos poucos jogos, mas repito, na minha opinião, ele compensa tudo isso com a vivência que ele tem de futebol, a qualidade, a experiência, a vivência, ele compensa o entrosamento que ele certamente não tem, como os outros têm com o time inteiro, né? Mas você tocou num ponto legal, o Arrascaeta. A gente está nessa preocupação, e o torcedor do Flamengo também, imagino eu, né? Pelo menos pelas reações que eu vejo, sobre o Arrascaeta. Então, o ritmo de jogo, a condição de jogo, né? Vamos supor aí o Grêmio não joga contra o Inter, que você falou, joga meio tempo ali contra o Grêmio. Isso aí é muito pouco o ritmo de jogo, muito pouco. Mas se ele estiver bem fisicamente, um jogo só, final de Libertadores da América, só o talento, só a técnica, só a capacidade do Arrascaeta já não é o suficiente, está falando, para compensar toda essa falta. Porque ritmo de 2 jogos também é pouco, ele não vai jogar os 2. Será que isso já não causa assim, um alento? Já fala, pô, mas é o Arrascaeta, cara. Esse cara aqui vai meter uma bola, vai... Quais foram as palavras que você falou? Só o talento, o que mais? Capacidade. Talento, capacidade. E aí a gente acrescenta uma palavra que a gente acabou de usar um monte de vezes aqui. Entrosamento. Entrosamento. É óbvio que tem as duas opções, as duas possibilidades podem acontecer. Essa falta de ritmo de jogo, ou talvez uma condição física que esteja longe de 100%, podem atrapalhar o Arrascaeta, a forte marcação do Palmeiras e o Arrascaeta ficar apagado durante o jogo. Ser substituído, não fazer nada. Mas é uma preocupação a mais para o Palmeiras, não é? Arrascaeta ali em campo, já é uma preocupação a mais, é outra conversa. Por outro lado, e a gente já cansou de ver isso no futebol, a gente tem vários exemplos, daqui a pouco o professor vai lembrar algum, ou qualquer um de nós, do jogador estar longe da forma física, etc e tal, mas pela qualidade que ele tem, pelo entrosamento que ele tem ali com o time, ele pode resolver o jogo em um lance. Inclusive o Arrascaeta é isso, por característica. Menos agora nessa fase do Flamengo, ele está mais constante. Mas o Arrascaeta é um jogador que ao longo da carreira tem muitos jogos em que ele estava apagado e decide. Aquela bola. É a bola no cara. Ele é um cara que pede espaço nesse sentido. Eu me lembrei de 2 exemplos. Um no basquete, Michael Jordan, numa lá das finais do Chicago Bulls, em que ele jogou gripado, estava com a cara de que estava doente e arrebentou. Me lembrei um outro, talvez não seja do tempo de muitos que nos estão assistindo, mas é do tempo do professor, do William, principalmente, que é mais velho que todos nós. O Rummenigge, nas semifinais da Copa de 82 contra a França, ficou até no banco, era um craque da Alemanha, entrou e decidiu a Alemanha na prorrogação, eliminou depois nos pênaltis. 3-1 para a França. Estava 3-1 para a França, a Alemanha empatou e ganhou nos pênaltis. E ganhou nos pênaltis. O Rummenigge estava a 50%, a 40% da condição dele, tanto que ele ficou no banco. Entrou e ajudou. Então, estou citando um exemplo, deve ter vários. Mas esse é um que veio na minha cabeça agora. Então, o Arrascaeta pode entrar longe da condição dele, e se eu sou o Renato, eu tenho o Arrascaeta a 50% ou tenho um outro jogador aqui. Você vai no Arrascaeta. Sem dúvida, sem dúvida. Para fechar o assunto Flamengo, o Prats levantou a mão ali há algum tempo. O Prats fecha esse assunto que a gente vai falar na sequência do Corinthians, viu, Prats? Porque tem manifestação da Gaviões aí sobre o Silvinho, hein? Ontem foi organizada do Palmeiras, agora organizada do Corinthians. Será que o professor está endossando isso aí? Já. Eu não sei não, viu? Eu não sei não, hein, Prats? Mas o professor não faz essas coisas. Vamos lá, Pratis, para você fechar aí, só uma pergunta, e você fala aí o que você queria comentar, por favor. Foi 4-0 no primeiro turno, hein? Acho meio complicado com o time reserva, enfim, devolver esses 4, não é não? Não, devolver os 4 no Beira-Rio? Não, é muito difícil, William. É improvável. Pode acontecer, porque futebol permite essas coisas, mas é muito difícil. Não, ainda sobre a final da Libertadores, em relação a essa dúvida do tempo de jogo, da falta de ritmo de alguns atletas do Flamengo, a gente tem de pensar também na possibilidade muito forte de acontecer uma prorrogação. E aí entra um outro aspecto, né?
se alguém tem dificuldade talvez para mais de 45 minutos, imagine para 120, 125, né? Então, assim, essa também eu acho que é uma das chaves para a gente tentar entender o que vai fazer o Renato, o que vai fazer o Abel Ferreira, né? Quem não estiver 100%, compensa começar com esse atleta, com risco talvez desse atleta sair com 10, 20, 30, 45 minutos. Você segura talvez por uma parte do segundo tempo para tentar ganhar. Claro que no mundo ideal todo mundo quer ganhar no tempo normal. Mas a possibilidade de prorrogação eu acho que também vira aí uma outra chave, uma outra dúvida do que o Renato vai fazer com esses jogadores do Flamengo que não jogam há algum tempo já. Bom ponto, Prates, legal. E a gente vai discutir cada vez mais essas coisas, que está chegando a hora, no outro sábado, a decisão da Libertadores da América.